Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia, segundo aquele que infinitamente os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, onde tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aqueles que, pela perseverança, através da condução do Espírito, que é a verdade, alcançamos a libertação, alcançamos a cura, a restauração, aonde a palavra diz, pelas suas pisaduras somos curados, restaurados. Ainda temos um conselheiro, um advogado, aquele que está sempre a nos instruir, aonde prestar conta com o juiz do alto acima de todos. Ele mesmo nos firma nas atitudes a fim de que sejamos aprovados daquele grande dia que se aproxima depressa, o tribunal de Cristo. Aqueles que perseveram segundo a condução do seu espírito acumulam a alma irá prestar conta das obras de justiça que só são possíveis através dele, juntamente com a fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé, aonde ele sempre advertia o povo e nos adverte, porque é o mesmo ontem, hoje e sempre eternamente. Vigiai com a incredulidade, assim como ele dizia dos fariseus, acautelai-vos dos fariseus, uma pequena levedura, levedura toda a massa, hipocrisia. Vigiai com os saduceus, que era uma seita que não cria na ressurreição, assim como ele dizia dos anciãos, fazei o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, sejais ouvintes e praticantes. Assim como se multiplicou muito na apostasia, no esfriamento do amor, onde muitos reúnem-se mestres de si mesmo, anunciando as suas zombarias, e quando ouvisse a santa teologia de Cristo, sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos. E o Senhor os permite que creem nas suas próprias mentiras, a fim de que creem e recebam as suas muitas iniquidades, o galardão segundo aquilo que se acumula, onde a palavra diz que o Senhor lá do alto ri com desprezo dos zombadores e escarnecedores. Por isso não aprendemos dos meros mortais, mas por revelação divina, e estamos apartados de toda injustiça, porque não há comunhão de incrédulos com crédulos, de Cristo com Belial, não há comunhão de justiça com a injustiça. Aqueles que amam o prêmio da justiça são justificados por meio daquele que é o elo da perfeição, e nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos a sua verdade. Mas para aqueles que o rejeitam, são os que declaram a sua própria benignidade e amam o prêmio da injustiça, e justificam a si mesmo por rejeitar aquele que podia os justificar, e são reprovados, aonde o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. E ainda que suas primeiras obras eram de justiça, no primeiro amor, a palavra diz que já não são possíveis
de justificar-se estão na infidelidade, e aquele que não pode negar a si mesmo é fiel e os julga segundo a sua fidelidade. Sua balança fiel e verdadeira, e detesta pesos e medidas enganosos, assim nos ensina o Senhor. Aonde muitos são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum, mas para aqueles que seguem segundo o seu Espírito, ele nos justifica e nos defende dos acusadores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.